Sou André Lopes, ator e cantor lírico há 40 anos. Já participei de vários grupos de teatro, de corais, de coros cênicos, e a nossa proposta aqui com esse projeto chamado Preparação Vocal, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Resende, é trazer para vocês os elementos usados para preparar atores e cantores para entrar em cena com confiança, falando com a voz agradável, vibrante, bem projetada, muito convincente. Então, são exercícios simples, são pequenas mudanças de hábito para que você possa não apenas desenvolver uma voz agradável, potente e gostosa de ser escutada, mas que você mantenha uma voz clara com o passar dos anos, uma voz que resista às mudanças de tempo, ao clima, aos eventuais elementos tóxicos, né? Poeira, cheiro de fumaça, de combustível, né? Tudo isso para que você tenha mais consciência da sua capacidade de produção vocal, para que você aprenda mais sobre você mesmo, mas, sobretudo, para que você possa fazer uma comunicação melhor, para que você aprenda a usar melhor esse recurso tão importante que é a sua voz e que a gente sabe muito pouco sobre ela. Então, são coisas simples que eu vou expor para vocês e eu espero que vocês gostem, que vocês, mais do que aprender, entender o que eu estou falando, que vocês tomem para si essa possibilidade de planejar e desenvolver a sua voz para conseguir a melhor comunicação possível, que é disso que a trabalhabilidade contemporânea está precisando. Vamos começar? Sem dúvida nenhuma, a melhor forma de manter o relaxamento, de manter a calma, para poder soar bem, se comunicar bem, talvez estar numa praia, poder descansar, poder estar com os amigos, mas infelizmente não é isso que a rotina do dia a dia nos oferece. Mas é fundamental a gente entender que o relaxamento é você poder se desligar da tensão do dia a dia, ruído de buzina, ruído de carro, dívida, problema de relacionamento, problema no trabalho, decisões que você tem que tomar. É importante que você desenvolva recursos internos para que você possa relaxar, para que quando você tem que fazer uma comunicação importante, uma entrevista de emprego, fechar um negócio, ou procurar por um parceiro, ou fazer uma proposta importante, para que você possa, em poucos minutos, rapidamente, se preparar para que você esteja integralmente presente naquele momento, para que você não esteja dividido entre as várias preocupações, entre as várias ocupações que a sua mente pode estar se ocupando. Então, entender que a única forma de fazer isso, de conseguir um relaxamento, é respirando bem. O relaxamento que a respiração nos traz acontece principalmente durante a expiração. Então, é fundamental entender o funcionamento do processo respiratório. Como é que você expira o máximo possível para expulsar o ar, que é o combustível da voz, mas o ar usado, o ar que já estava dentro dos pulmões, que já cedeu oxigênio para o sangue venoso, transformando ele em sangue arterial. E para que você possa inspirar da melhor forma possível. Então, entender que quando você expira, a sua musculatura abdominal empurra as vísceras, que empurram o músculo diafragmático, que comprime o pulmão na sua parte mais larga, que é a que está próxima ao diafragma, que expulsa o máximo possível de ar. E depois o contrário, você inspira, não procurando inflar o pulmão justamente onde ele é mais estreito, que é na parte de cima, que é quando você toma aquele susto que você faz aquele... e levanta o ombro. O tempo todo você deve manter a preocupação de ter os ombros relaxados. Então você inspira, procurando encher o pulmão onde ele é mais largo, próximo ao diafragma, que é esse músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal. Você inspira, infla o pulmão na parte mais larga, ele empurra o diafragma, que empurra as vísceras,
que empurra a musculatura abdominal e você fica com a barriga estufada. O exercício básico é você colocar a mão sobre o abdômen e soprar, para que você perceba que a sua barriga vai entrando, comprimindo a víscera, que comprime o diafragma, que comprime o pulmão, expulsando o máximo possível de ar. O contrário, a mesma coisa. Você puxa o ar, procurando encher o pulmão na parte mais larga, junto ao diafragma, o pulmão se expande, comprime o diafragma, que empurra as vísceras, que empurra a sua musculatura abdominal para fora. Você fica barrigudo. Então faça isso algumas vezes com calma, procurando não movimentar a região dos ombros, que é onde se concentra grande parte da tensão do dia a dia. Se você tem a musculatura do rosto, a musculatura do ombro, a musculatura do pescoço tensionada, você, por contiguidade, por proximidade, vai tensionar uma musculatura interna delicada, próximas. Trabalho muito intimamente com as cordas vocais. Por isso é que frequentemente você pode soar mal, porque você está tenso, amedrontado, ansioso, tentando passar uma imagem, tentando passar uma emoção que não é que você está sentindo. Então, pensar em relaxar, conseguir uma respiração profunda, uma boa capacidade de administrar a saída do ar é fundamental para o relaxamento. Vamos tentar? Coloquei essa imagem aqui para que vocês percebam, que é o conduto do ar, a traqueia. O pulmão, onde ele é mais estreito, na parte superior, vai alargando, ficando mais largo, próximo àquele músculo que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal, chamado diafragma. Então, mantenha sempre em mente, quando você for fazer esse exercício, faça lentamente, expirar lentamente e inspirar lentamente, que é a possibilidade que você tem de estimular o nervo vago para que ele produza o relaxamento. Então, você faça isso com alguma frequência, para que você se habitue a buscar o relaxamento, para que você entenda o estado de relaxamento, como você produz melhor, como é mais possível estimular a imunidade, estimular a criatividade, estimular a sua capacidade de concentração, o seu reflexo. Então, se apegue a esse tipo de exploração, de autoexploração, de autoconhecimento da sua própria respiração. E principalmente quando você for expirar lentamente, que é quando se dá o relaxamento, você inspira bastante porque você tem que trocar o ar que já foi usado. Mas é na expiração que você estimula o nervo vago e produz o relaxamento. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você conhecer sobre a sua própria respiração, maior a possibilidade de você conseguir um estado de relaxamento para se comunicar bem, para falar claramente, para que a sua voz soe brilhante, soe de uma forma bonita, principalmente sendo convincente, conseguindo convidar e trazer as pessoas para o entendimento, para que haja uma boa interação, uma interação positiva para os dois. É fundamental entender isso. Ok? Quando a gente fala de aquecimento vocal, de preparação para falar em público, é importante que a gente desenvolva um ritual de preparação. Se você é um principiante, se você está se preparando para ser um professor, ou para fazer entrevista de emprego, ou para ser um vendedor, ou para ser um coordenador de grupos e vai ter que falar em público, é importante que você, a princípio, desenvolva um ritual de preparação, que, claro, inclui o aquecimento respiratório, o aquecimento vocal, mas principalmente um momento de intimidade com você mesmo, para que você possa juntar as suas partes dispersas
em tantas preocupações, decisões que você tem que tomar, problemas que você tem para resolver, decisões que você tem que tomar, para que você possa estar completamente presente falando em público, para que você possa estar no máximo da sua criatividade, do seu reflexo, da sua capacidade de ouvir, de entender o outro, de perceber o outro, de ser convincente, de ser agradável, de ser uma pessoa que as pessoas gostariam de ouvir de novo, porque mais do que uma boa informação, você é uma pessoa divertida, agradável, que sabe se comunicar, que sabe interagir com o outro. Então, é um momento que você se concentra, né, que você, se você quiser, se você puder, que você alonga a sua musculatura, porque quando a gente fala de ressonância, de falar em público, de projetar bem a voz, de soar bem, não estamos falando que o som é o que sai pela boca. O que sai pela boca é ar. A nossa ressonância sai do corpo todo, não apenas os significados que saem das mãos, do rosto, da postura corporal, mas da ressonância. É como se nós fôssemos uma imensa caixa de violão. Então, você se prepara aquecendo a musculatura, alongando a sua musculatura, se relaxando mais, se concentrando, repassando o roteiro, pensando no tipo de audiência que você vai encontrar, quem é a plateia, quão numerosa é a plateia, que vocabulário você vai usar, né? O roteiro que você fez está adequado, você tem que mudar alguma coisa. O roteiro, ele não deve servir para te escravizar, ele deve servir para te libertar. Você tem o roteiro ali porque se a ansiedade ficar tão grande que te leve a esquecer o que você estava fazendo ali, o seu nome, em que cidade você está, você olha ali os tópicos que você já falou, os tópicos que você ainda não falou e volta para o que você estava fazendo. É comum encontrar palestrante que se prepara com projetor de slides e projetor com computador e no final das contas ele fica lendo slides, que é uma coisa que a plateia pode fazer. Aquilo está ali para reforçar o que você está fazendo. As pessoas estão assistindo a você, não estão vendo uma projeção de slides, senão não precisava do palestrante. Né? Então, pense bem nos recursos que você vai usar. Né? Então, saiba usar, saiba o que você vai encontrar, ensaie com eles para não ser surpreendido, né? Chegar lá, não era esse que eu queria outro. Então, saiba, quanto mais segurança, quanto mais confiança, quanto mais dados você tiver sobre o local de apresentação, sobre o conteúdo e sobre você mesmo, melhor será a sua apresentação, melhores serão as suas interações, ok? Bom, então vamos repassar rapidamente o que a gente já falou sobre respiração e vamos focar uma forma de você mudar o seu hábito. Então, né, nós falamos da importância de respirar bem, de trocar o ar sujo que já foi usado da melhor forma possível. Então, como exercício, você se habitue a inspirar lentamente e a expirar lentamente, de forma a conhecer melhor a musculatura envolvida nesse processo. Musculatura abdominal, musculatura intercostal, musculatura das costas, tudo isso vai funcionar. Quer observar uma respiração perfeita? Observe um bebê respirando. A musculatura dele, em forma de barril, né? Quando ele inspira, quando ele puxa ar, estufa para frente, para os lados e para trás. Infelizmente, a gente vai crescendo, parece que a gente vai esquecendo de como faz as coisas de forma correta. Mas os bebês podem nos ensinar, porque eles nascem sabendo respirar perfeitamente. Depois vão desaprender, mas nosso trabalho aqui é resgatar a melhor forma de se respirar com eficiência. Bom, então, expirar e inspirar lentamente, a entender esse funcionamento, a entender a importância de uma boa respiração, né, para estimular a sua imunidade, sua criatividade, o seu reflexo, para que você possa fazer da sua voz o que você quiser. Lembrando
que você às vezes pode estar conversando com apenas uma pessoa, 1 metro, 2 metros de distância, mas você pode estar falando para um grupo de 5 pessoas, de 10 pessoas, já um pouco mais distantes de você. E você pode também ter que falar para um grupo maior de 50 pessoas, de 100 pessoas, 200, 500, falar num teatro para 1.000 pessoas. Então, o ideal é que você tenha a voz desenvolvida, que é o que os atores e cantores desenvolvem, a voz desenvolvida para lançar a voz longe, para que ele use bem o apoio diafragmático. Então, a gente fala bastante de respiração para a gente chegar nisso. Como é que a gente faz para administrar nosso ar, para que ele produza o máximo de som com o mínimo de ar? É usando o apoio diafragmático. Você condicionando, educando o seu músculo diafragmático para que ele administre a saída do ar, para que ele não funcione sob estresse, expulsando o ar de qualquer forma, apenas comprimindo o pulmão o máximo possível, para que ele vá administrando o uso do ar, para que você soe o máximo com o mínimo de ar. Para que você entenda bem isso, vou pedir para você colocar a mão no peito, nessa parte óssea, e vai descendo até que você sinta que acabou a parte rígida, né, que é o osso externo, e para que você veja como funciona a musculatura diafragmática. Faça de conta que você vai falar o A, mas sem suar. Então, A, você ameaça, mas não faz som. Né? Então, quando você faz isso, você sente que é um músculo puro aqui. Esse é o diafragma funcionando, é o diafragma se preparando, se armando para apoiar a sua respiração. Se você não fizer nada, ele vai trabalhar também. Mas aqui nós estamos tentando fazer com que você entenda o funcionamento do diafragma e coloque ele para trabalhar junto com você, para que você esteja calmo, esteja em segurança, para que você esteja confiante para fazer a sua comunicação. Eu não vou me estender muito sobre o assunto apoio diafragmático, porque isso envolve muitos aspectos emocionais, uma musculatura bastante delicada, mas é perfeitamente possível que você entenda isso para que ele possa lançar sua voz mais longe e com mais qualidade. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, neste módulo eu vou falar especificamente sobre o aquecimento vocal. Vou falar disso também no módulo onde eu falo sobre ritual, né? Como é que você se prepara, o que você pode fazer para se preparar para executar com o máximo desempenho possível uma tarefa onde envolva a produção vocal. Então, é importante que você se espreguice todo dia pela manhã, é importante que você avise a sua musculatura que você vai precisar dela atenta e funcional. É preciso que você faça alguns exercícios respiratórios para que você avise o seu aparelho respiratório. Olha, eu vou começar a falar, preciso de você atento, funcionando para que eu fale bem, para que eu me comunique bem. Então, o que é possível fazer? Alongamentos eu não vou mostrar porque alongamento é algo bastante específico. Se você já faz academia, faz algum tipo de exercício, você já deve saber o básico de alongamento. Então, procura pesquisar como é que você pode fazer para alongar a musculatura abdominal, musculatura intercostal, musculatura dorsal, porque é uma musculatura que apoia o uso do diafragma, que é esse músculo que separa o nosso tronco em caixa torácica e cavidade abdominal. É ele que precisa ser fortalecido, é ele que vai trabalhar junto com a musculatura abdominal, junto com os órgãos, junto com o pulmão, na emissão de um som de qualidade, duradouro, brilhante, bonito, convincente, né? E ajudar, ao mesmo tempo, você a neutralizar parte da ansiedade, do nervoso que a gente sente quando tem uma tarefa complexa para executar.
Então, depois que você já espreguiçou, né, que você já inspirou, né, tem um módulo só sobre isso, né, inspirar lentamente, expirar mais lentamente ainda, porque é na expiração que se dá o relaxamento, né? Então, quanto mais controle você tiver da sua expiração, quanto melhor você administrar a saída de ar, seja fazendo som ou não, fazendo apenas um aquecimento, quanto melhor o seu condicionamento físico para isso, melhor será o seu desempenho. Então, a princípio, vamos só expirar e inspirar. Lembrando que o ideal é que toda vez que você vai falar, mesmo que seja um simples oi, o que seria o ideal? Que você julgasse fora o ar usado, porque o oxigênio que ele tinha disponível já foi passado para o sangue venoso para que ele se transformasse em sangue arterial. Então, solta esse ar que está usado, pega um ar novo, avisa o diafragma, olha, preciso que você esteja atento, porque eu vou falar um oi, e eu quero que seja um oi bem pronunciado, bem projetado, bonito, não oi, oi, que é o que a gente faz, se você não estiver preparado, a gente acaba fazendo sons sem qualidade, né? Sem brilho, sem estar bem, bem preparado. Não é isso que a gente quer. Estamos em busca de uma bonita voz, de uma boa emissão, de uma boa ressonância, de uma boa projeção, né? E de relaxamento e segurança, que é a palavra-chave para quem quer se apresentar em público. Bom, então, se você já fez isso tudo, para você fazer isso sozinho em casa, o que eu aconselho? Que você faça isso no banheiro, na frente do espelho, pode ser no quarto. Você expira o máximo que você puder, lembrando que para tirar até o finalzinho do ar usado do pulmão, você usa a parede abdominal. Você coloca a mão na barriga, você contrai a musculatura abdominal, que vai empurrar as vísceras, que vão empurrar o diafragma, que vão comprimir o pulmão, principalmente na parte mais larga, que é a que está próxima ao diafragma, para que o pulmão se esvazie muito mais do que essa respiração que a gente faz rotineiramente. Essa é uma respiração ativa, onde você envolve não apenas aquela musculatura lisa, involuntária, que faz a nossa respiração durante o sono, né? Que quando você dorme, você está lá totalmente relaxado, dormindo, mas você não para de respirar, porque tem uma musculatura lisa, involuntária, que faz aquele mínimo de respiração para quando você está dormindo com o metabolismo baixo. Quando a gente está acordado, né, com o metabolismo alto, gastando energia, você precisa envolver a musculatura esquelética, voluntária, que é essa musculatura que você pode exercitar dessa forma que a gente vai fazer agora. Então, expirar, inspirar, lembrando que inspira com o rosto relaxado, com o ombro relaxado, porque essa respiração, onde você levanta o ombro, é uma respiração de pessoa tensa, de quem está tomando um susto. Não nos interessa. Interessa aquela respiração que deixa o abdômen estufado, que alarga na lateral do tronco e que alarga a musculatura dorsal. Então, para que você monitore, para que você examine você mesmo se o som está bom, você faça isso. Sente que o som já está balançando, ok, acabou. Pode interromper, solta o resto do ar e faça de novo. Acabou de soltar o ar. A musculatura abdominal está entrando, né? Porque é ela que está fazendo esse movimento, é ela que está lançando esse ar, esse jato de ar aí, que depois vai se transformar em som, está lançando longe. Bom, já fez isso algumas vezes, né, o suficiente para acordar o sistema respiratório, preparar o diafragma, dar uma chacoalhada nos pulmões, mas agora vamos começar o desenvolvimento. Como é que você pode fazer isso?
Vamos começar com a letra S. Então, sempre lembrar, vai fazer som, vai trabalhar a respiração, solta o ar usado, pega o ar novo. Então, começou a balançar porque já não está bom, então serviu. Faça isso algumas vezes, né? Liso, só pense que esse som que você está fazendo com a letra S é um jato, um raio, um projétil que vai longe, que você atinge as pessoas a 3 metros, a 5, a 10, a 100, a 1 quilômetro, que atravessa a rua, rompe parede, derruba tudo pela frente. É essa força que você faz a partir do abdômen. Depois que a gente já fez isso com a letra S, vamos fazer isso com a letra X. Por que eu estou mudando a consoante? Porque é uma possibilidade de você avaliar como é minuciosa a movimentação dos nossos lábios, dando formato para os conscientes, como é delicada a posição da língua, né? Como é que ela se move lá dentro, como é que ela modela as consoantes, como é que ela modela as vogais. Você vai perceber, se você gravar os seus exercícios, que às vezes o S fica parecendo X, o X misturado com S, e é isso que a gente precisa limpar. Né? Fazer com que o S se pareça somente com S, o X pareça somente com o X, e depois com o Z, somente o Z. Se você fizer essas três, você já vai ter uma percepção bem interessante, bem detalhada da sua possibilidade, né, de que movimentos você pode fazer no interior da sua boca, com os seus lábios, com o seu rosto, que vão modificar a sua qualidade sonora. Então, ok, começou a balançar, se sentiu que já está desesperando, acabou a qualidade, é isso aí. Solta o resto do ar sem fazer som, acabou. E finalmente vamos tentar isso com a letra Z. E você vai perceber que em alguns momentos, conforme os movimentos, eu tentei fazer movimentos com os lábios para que vocês percebam como o som muda. O Z meio que vira um X, meio que vira um S, e é aí que você desenvolve a sua capacidade de modelar bem, desenvolve o controle sobre a modelagem do seu som, ok? Então, isso é um exercício que vai te trazer uma expansão da consciência sobre o seu aparelho fonador, boca, língua, lábios, céu da boca, para que logo depois que você já esteja mais familiarizado, que você já esteja seguro com isso, que você esteja estimulado pelo seu próprio progresso, nós vamos fazer os exercícios que desenvolvem a respiração. Claro que você pode fazer isso indo numa academia, né, caminhando, andando de bicicleta, fazendo pilates, fazendo o esporte que você gosta, porque isso tudo melhora a capacidade respiratória. O que eu estou agora falando é de capacidade respiratória, mas controle da emissão do ar e da produção vocal. Então, esses mesmos exercícios que a gente acabou de fazer agora, mas mais do que pensar em desenvolver a nossa dicção, pensando em desenvolver a nossa respiração. Então, mais do que qualquer outra coisa, coloque a mão
sobre a sua barriga, né? Para você monitorar o seu funcionamento da musculatura abdominal. Então seria isso. E faça o mais longo que você puder. Da mesma forma, X. Começou a balançar, já não serve mais. E depois o Z. Começou a balançar, não serve mais. Então, perceba que você dá os golpes. Isso aí envolve força muscular, envolve controle muscular. É isso que vai desenvolver não só a sua respiração, mas a sua capacidade de controlar com o diafragma a administração da saída do ar, para que você produza o máximo de som com o mínimo de ar. Então, né, como quando você fala afobado, que sai som e sai o ar misturado. Não, sai só som, só ressonância, uma voz clara, límpida, expressiva, convincente, que é a voz que a gente está procurando. Ok? Bom, então o aquecimento é isso. Respiratório, etc. E agora, finalmente, o aquecimento em si, que aí o que você vai usar? A letra M. Então é como, pense que você comeu uma comida gostosa, você fez é isso, esse isso é a vocalização. É a possibilidade que você tem de explorar sua ressonância dentro da cabeça, no peito, no tronco, no corpo inteiro. Então, não precisa pegar não precisa ser tom muito alto, nem um tom muito baixo, pega um tom médio, confortável. Então ficaria isso. É isso. E faça durar o máximo possível. Toda vez solta o ar, toma ar, exala, inala e aí faça. Começou a balançar, começou a perder um pouco a qualidade, chega, solta o resto do ar e faça de novo. Né? Depois que você fizer isso, sei lá, umas 5 vezes, né, que já serviu para você dar uma explorada, né? Pensa que é um jato de ar que você está limpando sua face por dentro, né? Tá fazendo, raspando a eventual poeira dentro das cavidades dentro da sua cabeça. Né? Tenta jogar esse jato de ar em várias direções. Faça essa exploração, porque é onde você vai descobrir as suas possibilidades de ressonância. Depois que você já fizer isso com segurança, que você já não estiver mais se surpreendendo com a sua própria capacidade de ressoar, vamos pensar numa montanha russa, né? Não pensando muito em força, né? Pensando que você explora mais os tons mais agudos e os tons mais graves, lembrando que na medida que você vai fazendo isso tudo, fazendo essa exploração toda, né, dentro de você, tentando se conhecer e se reconhecer e desenvolver o seu aparelho fonador, você vai sentir que a sua voz ela vai ganhando segurança, vai ganhando confiança, vai soando melhor. Então, eu fiz esse último exercício agora um pouco mais forte para que para que o som fosse registrado, vocês pudessem ouvir. Mas é para você começar bem delicadamente, né? 10%, depois faz 20%, depois com 40%, assim, enfim, vai indo de degrau em degrau até que você possa fazer um. E aí você sente que você está jogando som para tudo quanto é lado. Então, voltando à montanha russa. É a mesma consoante, o M.
Não precisa ser rápido, físico, para ilustrar, para que você entenda, mas essa é a possibilidade que a gente tem de fazer um bom aquecimento. E quando eu falo de fazer aquecimento, na hora que você vai se apresentar, você faz isso alguns, alguns minutos antes para fazer o aquecimento, porque você vai usar a sua voz para ser bem ouvido, para pronunciar bem, para vocalizar e ressoar por todo o ambiente, mas é também a forma que você desenvolve a sua respiração, sua capacidade de relaxar, seu poder de concentração. É o momento que você repassa o roteiro, que você lembra o que você quer falar, onde você quer chegar, que emoção você quer causar, ok? Então, são muitas as possibilidades, é tudo ao mesmo tempo agora. Se você fez isso tudo certinho, você se apegou, criou uma rotina de trabalho, se interessou pelo assunto, você vai sentir que com o tempo você estará pronunciando melhor, você estará cuidando melhor dos finais das palavras, né, dos finais das frases, né, que a gente tem o hábito, né, como você não arma bem o diafragma, você acaba que você fala uma frase muito grande com uma inspiração só, no final o som já virou aquela troca, quer dizer, a pessoa escuta bem o ataque, o começo, o final, hã? Que é outra coisa interessante. Se você ouve muito hã, em, pode ter certeza que você não está falando bem, você não está projetando bem, você não está fazendo o seu som alcançar, e se está alcançando a pessoa, você não está articulando suficientemente as palavras para que as pessoas entendam o que você quer dizer. Quando eu falo em articulação, eu acho interessante o trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, porque é um jeito de você perceber como é que dentro de você se constroem as consoantes e as vogais, né? Então, é legal você fazer alguns trava-línguas. Da mesma forma, depois que você fez esse aquecimento básico que eu estou mostrando aqui, pega um trava-língua desse que você já não precisa mais ler, que você já decorou, e tente fazer várias vezes, sei lá, quantas vezes você consegue fazer com uma respiração só? 2, 3, 4, 5, você consegue começar baixinho e acabar falando, fazendo com um som bem alto. São essas explorações, são essas tentativas que vão trazer um desenvolvimento e uma expansão da consciência sobre a sua própria capacidade de ressonância. A isso tudo a gente chama de aquecimento vocal, de desenvolvimento vocal, e é isso que vai fazer com que você tenha um bom som, uma voz líder, uma voz que chega nas pessoas, que convida, que junta as pessoas, que une as pessoas e que principalmente passa a mensagem que você quer transmitir. Isso é o que a comunicação contemporânea vai precisar que todos nós aprendamos a fazer para que a gente se comunique melhor. Importante entender isso. Bom, vocês estão vendo essa imagem bonita aqui atrás? É importante entender, para quem vai falar em público, para quem está se preparando para se comunicar com uma boa voz, bons movimentos, expressão facial agradável, é ter repertório. Vocês vejam que aqui nessa imagem atrás, a gente tem várias fontes de pesquisa que hoje, além dos livros, né, sempre excelentes fontes, né, boas leituras, bons livros, bons autores, boas músicas, boas letras, bons poemas. Isso é que alimenta o seu repertório. Por que eu estou falando isso? Eu costumo dizer que o melhor ator, o melhor orador, normalmente são os professores. Por quê? Os professores têm que ter segurança com relação ao conteúdo, porque eles estão basicamente transmitindo o conteúdo, né? Deve ser entendido pelos alunos, para que eles depois sejam avaliados na prova, mas ele lida muito com interação. Às vezes, numa turma com 40, 50 alunos, então você não sabe que resposta que vem, que reação vão ter. Então, eles têm que ter muito preparo para a interação e tem que ter também muito repertório. Né? Porque da mesma forma que o médico veterinário não tem condições de saber desde o passarinho até o elefante sobre a saúde de todos os animais, então eles se especializam.
ou em pássaros, ou em gado, ou em cavalo, ou em cães, pequenos animais, de modo geral, porque não é possível saber tudo. Para isso existem as especializações. No caso de quem fala em público, né, como os professores, né, mesmo eles, às vezes, têm as suas especializações. Né? Um ensina matemática, outro ensina português, outro ensina ciências, enfim. O orador deve ter o seu repertório, a sua cultura geral robusta, né? Conhecer bons autores, boas músicas, assistir bons filmes, ter boas fontes de pesquisa na internet e estudar sempre para alimentar o seu acervo. Quando eu falo de acervo, eu estou falando do quê? Quando você faz um roteiro para apresentar uma ideia, um convite, um projeto, né, falar sobre uma situação, você coloca os enfeites, os recursos de retórica, né, as figuras de linguagem e frases bonitas que, se você não tem muita criatividade para fazer uma frase muito bonita, pegue um bom autor, uma boa frase que possa resumir parte do que você pretende transmitir. Pode ser a letra de uma música, pode ser um verso, um poema, pode ser o título de um filme, enfim, é um acervo, trecho de um livro que você leu, que fala exatamente aquilo que você queria transmitir, mas que você tenha segurança de falar sobre isso, porque são as joias, os enfeites, o brilho da sua fala, né? Porque é o acervo, mostra a sua experiência, mostra o seu interesse, mostra o seu preparo e te dá também recursos para que você, naquele momento que ou aconteceu alguma coisa, você não esperava aquela pergunta, não esperava aquela reação, não esperava o auditório tão vazio, ou tão cheio, ou porque faltou o microfone, ou porque faltou o data show, ou faltou o projetor de slides, para que você tenha um caso engraçado para contar, uma piada para quebrar o gelo. Você sente que a plateia está meio travada, meio rígida, meio inóspita, porque talvez não tenha sido bem preparada para o seu comunicado, que você possa quebrar o gelo com uma piada, mas para isso você tem que ter segurança, você tem que ter ensaiado, você tem que ter bala na agulha, você tem que ter repertório. Então, se você pretende ser um bom orador, eventualmente um palestrante, comece a montar o seu repertório, procure montar a sua biblioteca, procure escolher não apenas músicas divertidas, mas músicas boas, que tragam bons significados, que resumam os seus pensamentos, né, que colaborem, que adicionem um brilho, uma cor a mais no seu discurso, né, no conteúdo que você pretende transmitir. É importante, não só para bons oradores, para todo mundo ter um bom repertório, mas quando falamos em bons oradores, um bom repertório é fundamental.